Nós temos mais, temos 60 pessoas, então eu vou dar mais 5 minutinhos. Gente, eu vou dando só uma falada aqui por enquanto, tá? Pra gente, eu quero não atrasar muito, a gente tem muita coisa para conversar e eu não quero desperdiçar nenhum minuto de Flávia. Então, para quem não me conhece, né, no primeiro momento eu faria essa aula só para os meus alunos, né, os meus ex-alunos de imersão. Oi, Rebeca, para meus ex-alunos de imersão do sono. E aí, quando teve a oportunidade, e Flávia, lá do outro lado do mundo, Flávia está na Alemanha, por isso ela está ali toda coberta, né? Está eu aqui de camiseta e Flávia toda coberta. E eu vou chamar Flávia de Flavinha, tá, minha gente? Que é como eu chamo, porque senão eu não vou conseguir ser natural. E essa sou eu, então vou chamar de Flavinha. E aí, quando Flavinha conseguiu estar comigo hoje, eu digo, não, não posso perder a oportunidade. E eu vou abrir para quem tiver interesse, porque eu tinha alunos de outros cursos que me pediam para participar. E aí, quando eu botei no Instagram, outras pessoas me pediram, né? E como professora que sou, eu não resisti a levar esse conhecimento, né, para mais pessoas, porque quem já me ouviu falar sobre esse tema em algum lugar entende que eu sou entusiasta do tema e que eu tenho a intenção de levar isso, esse conhecimento, para o maior número de pessoas. Ah, Dani, claro que tu tem, tu dá imersão, então cobra por isso? Tá, mas eu também falo de graça, tá? Eu acho que a doença apneia, ela merece esse cuidado e essa atenção da gente. E tem lugar para todo mundo, né? Porque a gente tem aí um mundo de apneico para ser tratado e pouquíssimos profissionais que tratam a apneia. E então, quanto mais pacientes, ou alunos, né? Quanto mais profissionais eu puder ajudar a formar nesse sentido, eu estou cumprindo um papel social, inclusive, né? Que está lá no meu juramento inicial na faculdade. Então, eu quero apresentar primeiro Flávia Goldman. Para vocês entenderem, eu sou Daniela Bezerra de Menezes Borba. E Flávia Goldman também é Bezerra de Menezes. Nós somos primas, irmãs, queridas. E eu tenho uma grande confiança em Flavinha. Flavinha, ela é quem acompanha todas as pessoas da minha família que tem qualquer necessidade médica, ela é sempre meu tira-teima, por causa da competência dela, tá? Então, eu sou muito grata por poder ter Flavinha aqui com a gente, e vocês vão entender isso porque no decorrer desse assunto. E desde sempre, Flavinha sempre se preocupou com os pacientes, com a visão geral dos pacientes, muito além do micro da doença, mas do macro, né? E cada vez mais se preocupar com esse macro envolve se preocupar com o sono. E aí eu era indignada porque a gente não tinha conseguido nunca fazer nada junto, né? Por conta dessa perambulação de Flavinha, Alemanha, Brasil, Brasil, Alemanha. Então, e tem esse fuso, né? Desde já, tenho que agradecer, porque lá são 4 horas a mais agora, Flávia? 4 ou 5 São, agora. são 4 horas a mais. 4 horas a Mas, mais, ou assim, seja, estamos corrigindo, atrapalhando o houve um momento. sono. Estamos atrapalhando o Mas houve, sono. sim, sim, mas houve um momento que estivemos juntas na pauta do sono, que Ah, foi durante a pandemia, no Clube do foi. Sono, que Foi, era um foi, projeto da foi. Terapia da Floresta que você foi ilustrar realmente, né? Foi, Porque era um foi. momento de pessoas sofrendo, né? Isso, Na, isso, na isso. pandemia e que a gente sabe que está dentro dessa aula que você vai falar o quão é ruim, né? Você tá mal dentro de uma situação emocional e o seu sono ele jamais ficará legal, né? Então as dicas suas foram muito importantes. Isso. A gente teve esse momento científico junto. E, para a alegria nossa, a gente está aqui de novo hoje. Então, tendo aceitado já 25 pessoas e estando conseguindo falar e aceitar, eu vou começar a projetar aqui. E a minha turma última da imersão, que todo esse recall começou por conta de vocês, se hoje a gente talvez não consiga tirar as dúvidas relacionadas aos casos de vocês especificamente, mas a gente marca um outro momento, porque a gente não podia perder essa chance.
tá beleza? Vocês foram o começo de tudo, mas a coisa ficou maior, graças a Deus. Então, vamos embora junto. E aí eu resolvi, como apareceram outras pessoas para participar, eu fiz aqui uma introdução e a coisa vai funcionar de uma forma que eu vou trazer Flavinha para essa conversa o tempo todo para que a gente tenha esse encontro muito rico, tá bom? E aí, quando vocês virem alguém pedindo para entrar, que por acaso eu não veja, pode abrir o som e dizer, Dani, aceita o povo, tá? Porque a gente está com 26 agora e nós temos 50 e tantos inscritos e eu acho que a galera vai entrar, tá bom? Então, vou começar aqui a projetar para que a gente possa fazer da melhor maneira. Só um minuto. Flavinha, vai falando enquanto eu começo aqui. Se Então, apresenta para o boa povo, noite. fala da tua experiência. Boa noite. Agradeço o convite da colega prima, né, interdisciplinarmente falando, que preza pela ciência, né, e aplica e se esforça, inclusive, para os outros, né, que é a função, a questão social do legado, do juramento que nós fazemos na faculdade, de passar o conhecimento, principalmente se ele for bem, assim, dedicado, que é a pessoa que realmente estuda, né, que estuda muito e que sabe que de nada sabe, né? Isso que está sempre aprendendo mais. Isso aí é fundamental, né? Quando você encontrar alguém que acha que já está sabendo tudo, né? Então aí já não agrega mais, né? Já não agrega mais. Mas eu queria dizer que eu sou médica formada na Universidade Federal de Pernambuco, já faz muito tempo isso. E aí eu resolvi que queria estudar geriatria, mas ela não existia em Pernambuco, essa disciplina, né? Não existia. Então, eu entendi que ativamente eu deveria ir para o melhor lugar do mundo, escrevendo uma carta para Heidelberg. E lá eles disseram: venha. Heidelberg é uma cidade na Alemanha onde tem um centro geriátrico muito importante. E lá eu comecei minha vida e fiz o revalida, né, prova. Então tenho duas licenças médicas na Comunidade Europeia e no Recife, né, no Brasil. E me dedico com a geriatria, inclusive também com questões de medicina psicossomática, né, que é diferente de psiquiatria, mas que é muito usada, era usada no Brasil em 1960, e depois esse pensamento mais amplo ficou um pouco esquecido. E como a gente sabe que nas ciências tem um momento que vem, depois um momento que volta e que vai, então houve esse adoecimento maior, né, das condições emocionais das pessoas, e foi entendido que quando um setor não estiver bem, com certeza os outros não andarão bem. Sob a pauta do convite da apneia do sono, Daniela vai começar a falar, mas eu lembro de duas coisas da célula. Se a gente puder lembrar, a célula faz muita coisa, né? Nós somos um conjunto, né? De milhares de células. Mas tem duas coisas que as células não podem deixar de ter. Quem sabe, levanta a mão. Não, tem quem saber. São duas coisas que a célula não pode deixar de ter. Eu dou o spoiler: Dê. As pessoas glicose. vão estar E, tímidas no começo. então, mas assim, a pessoa pensa, eu, né? Glicose e oxigênio. Não pode não ter glicose e oxigênio. O restante, vamos administrando, mas sem glicose e oxigênio não é possível. Pronto, simbora. Cris Calado, por favor, silencia aí teu microfone, Cris, que tu tá falando, a gente tá ouvindo aqui, lindona. Vamos lá. Começar aqui falando para vocês o seguinte. Então, assim, nosso tema, né, tá ali, é um recall, que eu chamo esses encontros pós-mentoria, onde a gente vai priorizar essa parte de cognição e apneia. Então, a gente tem uma sensação, né? Quem não estuda apneia tem uma sensação de que o sono é um desligamento onde é um processo passivo, onde nada acontece. E na verdade, o sono, ele é um processo extremamente ativo, onde muitas coisas acontecem, metabolismo a mil, né? Tem funções que acontecem no sono que são só no sono. E tem funções que acontecem no dia que são só do dia. Ou seja, eu preciso estar acordada, mas eu também preciso dormir para que eu consiga estabelecer determinadas funções, liberação hormonal, consolidação de memória, coisas que a gente vai conversar no decorrer dessa aula.
Então, eu botei essa imagem desse interruptor aí sendo desligado, não que a gente desligue e que a gente tenha esse processo passivo, né? Mas a nossa percepção do ambiente, ela é de fato diminuída, ela é mudada, né? A nossa capacidade de resposta e essa intensidade de percepção das coisas vai sofrendo alteração à medida que o nível de consciência do ambiente da gente diminui. Então, à medida que a gente vai aprofundando os estágios do sono, né, que a gente vai continuando esse sono, essa percepção do ambiente e essa capacidade de responder a estímulos vai sendo diminuída, tá? E aí, a gente tem o que a gente chama de sono normal. Para vocês que não estudaram sono ainda, mas porventura tenha essa vontade, esse entendimento e por isso estão aqui, né? O sono ele é um comportamento único com características próprias, né? Onde acontece o que não pode ser refeito em outro momento. Aquilo que acontece durante a noite é lá, tá? E esse sono ele tem fisiologia própria, né? É por isso que a gente diz que aquele sono do dia seguinte, saiu, foi para balada, ou saiu, deu um plantão, se eu estou trabalhador de turno, ou tive uma noite por qualquer problema psíquico, estresse, eu tive uma privação de sono durante a noite. O sono do dia seguinte, ele é um sono de reparação de dano, ele não é um sono compensatório. Porque nós somos regidos por um relógio biológico, né? E isso tem nome bonito, o ciclo circadiano, que é regido pela luz, tá? Então, pela luz que não é a luz do quarto, é a luz solar. É o ciclo circadiano da nossa espécie, ele tem 24 horas e ele é regido principalmente pela luz. Então, o nosso corpo ele é treinado por marcadores temporais, marcadores de rotina, para que ele funcione, para que ele libere hormônios do dia durante a luz lá fora e para que ele libere hormônios da noite durante a noite, durante o escuro lá fora, né? A vida sempre foi assim. A gente dormia lá atrás, nos tempos remotos, quando a luz acabava e quando a gente não tinha energia elétrica, se dormia, né? E era comum, inclusive, quem já fez minha imersão sabe, a gente ter um sono bifásico no começo, na espécie humana, porque era um período tão grande de sono, porque não tinha luz, não tinha o que fazer, não tinha energia, né? Então a gente era de fato regido pela luz solar. Então a gente tinha a produção de melatonina, a gente tinha tudo aquilo por muito tempo. E aí o que acontecia? Quando a gente tinha dormido um grande tempo, a gente acordava, se fazia até uma ceia, se estabelecia relações de contato com outras pessoas da casa e se voltava a dormir. Então, era uma característica da espécie humana um sono bifásico, né? Até que com a Revolução Industrial, com a chegada da energia, e aí as jornadas de trabalho foram aumentando e a coisa mudou. As pessoas começaram a trabalhar muito mais intensamente, chegava em casa morto, de cansado, tinha energia, apagava a luz, dormia, e a gente passou a ter um sono bifásico, ou monofásico, né? Que é a característica nossa hoje em dia, um sono monofásico, do adulto, tá? E aí, quando a gente entende, né, essa fisiologia do tempo, essa regulamentação, esse ciclo circadiano, a gente entende que além desse sono ser um processo reversível, ele começa e ele termina, né, de maneira regulada, exatamente por esse controle biológico, por esse ciclo circadiano. E que a gente vive na loucura da vida, invadindo e tentando roubar, né, esse ciclo. Eu sempre digo, quem me vê falar, vê que eu comento, que a gente vive tentando vencer o sono como se isso fosse assim uma grande vitória, né? Como se isso nos tornasse melhor, porque eu durmo menos, eu preciso de menos sono, eu executo mais. E se a gente soubesse, se a gente entendesse, né, o prejuízo que a privação do sono traz para a gente em médio e em longo prazo, a gente queria ser aquele que dorme muito. Orgulho ia ser o que dorme muito e não o que dorme pouco, né? Esse trabalho eu coloquei aqui para vocês verem, que fala sobre os ciclos, sobre as fases do sono, né? O sono, a gente sai ali da vigília, e vigília é o período que a gente está acordado, tá? E a gente sai da vigília para as fases do sono. A primeira fase é a fase chamada N1, né? Que é exatamente esse período de transição, é parecido com a vigília, mas só que ele já é mais, ele é um caminho, ele é uma empurrada para o sono,
e ele já promove essa sonolência que já leva a gente para uma fase chamada de fase N2. Depois, nessa fase N2, a gente já tem grafoelementos específicos que surgem no nosso exame. Dentre eles, nós temos um danado de um complexo K, né? Esse complexo K, ele vai agindo, e esses fusos do sono são ondas que, quando aparecem no nosso exame, eles mostram para a gente que a gente está na fase mais adiantada, inclusive começa a funcionar como um filtro sonoro, para que a gente comece a perceber menos o ambiente. Então, nessa fase N2, a gente começa a ter mais aprofundamento desse sono, exatamente pelo surgimento desses fusos, dessas coisas diferentes no nosso traçado, do nosso exame, do nosso eletroencefalograma. E, finalmente, nós temos o sono chamado de N3, né? Então, esse sono N3 é um sono mais profundo, é o sono mais profundo da noite, e é um sono de ondas lentas, né? Ele é o sono mais estável, e nesse sono acontece diversas funções específicas, e a gente tem a interação com o ambiente super restrita, tá? Então, esse N2, eu digo que ele é um grande cochilo, ele é um bom cochilo. O paciente já tem uma percepção de que descansou, esse é o momento que a gente deveria chegar naquele cochilo pós-almoço, tá? E a gente, dentro de uma arquitetura normal do sono, a gente tem tempos médios para cada fase. Então, se a gente tiver ali um cochilo de em torno de meia hora, a gente vai ter conseguido, depois do almoço, a gente vai ter conseguido atingir essa fase N2, que é um desligamento relativo do ambiente, promove um descanso, mas a gente não entra numa fase tão profunda que, ao ser acordado, a gente fica com aquela sensação de ressaca, tá? Que dá mais preguiça do que disposição para continuar o dia. E o N3 já é uma fase de descanso real, porque aqui a gente já tem um relaxamento muscular super importante, né? Aracelis, queridíssima, fecha teu microfone que a gente está ouvindo aqui. E aí, a gente tem já um relaxamento, obrigada, a gente tem um relaxamento maior, e nessa fase N3, a gente tem aqui uma maior atividade do sistema linfático. Eu vou deixar que Flavinha fale sobre isso, sobre esse sistema linfático para vocês, mas eu vou fazer uma introdução muito pobre sobre ele, mas ele é uma comparação, né? É como se fosse o sistema linfático do nosso cérebro. No corpo, a gente tem um sistema linfático, né? Então, a gente faz uma cirurgia, tem edema, vamos fazer uma drenagem para que aquilo tudo, aqueles metabólicos, aquilo tudo seja drenado, né? A gente tem aquele sistema linfático participando da faxina do lixo, né, dos excessos metabólicos resultantes dos processos fisiológicos durante o dia. E a gente tem um sistema linfático próprio do cérebro, né? Que é o chamado sistema linfático, que tem as células glias. E esse sistema, ele, apesar dele funcionar durante todo o dia, ele tem a sua maior atividade durante esse sono profundo, esse sono N3, tá? E aí, antes de passar a palavra para a Flavinha, eu vi um trabalho essa semana, obviamente me preparando para essa conversa com vocês, porque professor é isso, né? Uma aula nunca está pronta, e falando que foi feito estudos em ratos, né? E colocando, avaliando a substância beta-amiloide, que é um resto metabólico lá no cérebro, que tem ligação com a doença de Alzheimer, com as demências, Flavinha vai falar sobre isso. E aí via-se que essa drenagem desse sistema acontecia o tempo inteiro, né? Acontecia durante todo o dia, mas que ela era extremamente intensificada durante o sono N3, né? Mostrando que a gente precisa aprofundar o nosso sono, né? Então, durante o N3 e o sono REM, essa maior atividade do sistema linfático ajuda a gente nessa faxina cerebral, né? Mas principalmente nesse sono N3, que é esse sono mais profundo da noite, e o sono de ondas lentas. Então, vou passar a palavra para a Flavinha, mas amarrando para vocês aqui. Gente, alguém aí está com o microfone aberto, está sem nome aqui no Zoom, eu não consigo ver quem é. Fechou, obrigada.
Então, a gente tem duas grandes fases do No sono, que HPV. é o sono não REM e o Olha. sono REM. Peraí, pronto. O sono REM e o sono não REM. O sono não REM tem três fases, N1, N2 e N3. E o sono REM, que vem depois, tá? É a outra grande fase do sono. Eu vou falar dela e vou abrir para aqui para Flavinha. Esse sono REM, ele é um sono paradoxal, porque a gente tem muita coisa acontecendo, ondas cerebrais rápidas acontecendo, movimento ocular, mas a gente tem uma atonia muscular nesse momento. Porque, apesar de uma atividade mental intensa, tá metal aí, desculpa, gente, uma atividade mental intensa, a gente tem uma atonia muscular muito importante, porque é importante essa economia de energia física para que essa energia seja gasta com as atividades cerebrais, tá? Inclusive, é importante para que a gente faça o processamento das emoções, da memória, dos aprendizados, através dos sonhos que são predominantes nessa fase. E a gente precisa ter, no momento em que a gente tem muita coisa acontecendo a nível mental, que a gente tem uma economia a nível físico, em nível de energia muscular, para que esse grande rebuliço mental não repercuta em movimento. Porque é muito comum a gente ter essa confusão, essa intrusão, né? E a gente, durante esse processamento cognitivo de memórias, de emoção, através dos sonhos, a gente, não estando em atonia característica dessa fase, a gente ter pacientes, por exemplo, que se machuquem, né? E eu tenho meu tio, e ele teve, eu contei essa história na imersão 5 e ele idoso, e ele teve um sonho, né, com um tiroteio e muito tiro, muita bala, e ele, nesse sonho, processando tudo o que aconteceu, como ele não estava em atonia, ele se jogou da cama para se proteger do tiro do sonho. E ele se jogou na cama e se machucou, né? Machucou o rosto, nada sério, mas se machucou. E isso é um distúrbio do sono, esse descompasso entre a atonia necessária nessa fase para com a cognição que está sendo organizada ali, o processamento mental, essa desorganização leva a esse tipo de distúrbio, essa intrusão, onde o paciente, não havendo essa coincidência de fases, pode inclusive se machucar, né? Porque nosso corpo precisa não reagir a essas atividades durante esse período de processamento. Flavinha, então, por favor, fala alguma coisa aí com mais propriedade do que Falo, eu, com certeza, a respeito aí desse sistema linfático e da importância linfático. desse sono profundo nessa faxina aí do Sim. cerebral, por favor. Então, sem dúvida, aí o comentário de Daniela, a gente que, quando está na faculdade, aí vai estudar um pouco mais, né, dos tecidos, e a gente entende o mecanismo geral das células, e depois de um tempo, a gente geralmente fazia patologia, colocava na lâmina do microscópio uma peça desidratada. Não sei se vocês lembram que colocava álcool para o tecido ficar desidratado e você poder enxergar o tecido, não importa que tecido era. E há uns 10 ou 12 anos, faz muito tempo, não, faz pouco tempo, o pessoal ficou, uau, o que seria se a gente não colocasse álcool na preparação da lâmina? E aí eles descobriram que o tecido maior nosso seria o líquido intersticial, de todas as células, o que está entre uma célula e outra, aí foi a descoberta. Então, porque a gente pensava sempre que os líquidos, a gente pensava sistema linfático, né, a linfa, a gente pensava o que está dentro das artérias e das veias, o sangue, né? Tudo isso é líquido, mas a gente não pensava o que era que estava entre as células. E isso aí é justamente, são os canais, né? Então, quando a gente vai jogar os lixos, tem que ter uma entrada e uma saída. Para que saiu pela membrana e foi para onde? Ah, saiu da membrana e foi para a corrente sanguínea. Que bom. Saiu da membrana e foi para o espaço intersticial. Ah, e depois do espaço entre uma célula e outra, a gente faz o quê? O que é isso aqui? O que é que está dentro desse espaço? Então, no sistema linfático, no cérebro, principalmente no horário noturno e não de dia, veja só, a gente acordado, existe uma expansão do espaço desse líquido. Então, o líquor
flui muito mais ativamente do que durante o dia. Isso aí é um fato. Imagine que você é a mesma pessoa e o seu espaço aumenta ou diminui no mesmo dia. E isso é fisiológico. Então, é como Daniela falou, a gente pensa que dormindo é parado, mas veja que trabalho que não dá. Então, com um espaço maior, os neurônios conseguem liberar os seus dejetos, os restos todos da sua atividade durante o dia. Então, se a gente tivesse desperto e querendo sustentar, o líquor ainda funcionava, ia ter esse espaço, mas ia ser um espaço reduzido, reduzido no volume. Então, como é que você está querendo funcionar se você não tiver dormido, inclusive, como foi comentado, né, que não daria para, vou dormir amanhã. Não, você gastou, você não recuperou, você deixou lixo no seu tanque de gasolina, não estava puro, né? Aquela areinha no final. Não deixa a gasolina no final, né? Sem trocar. Então, se você não tiver dormido, vai ter um dano que vai ficar guardado dentro dessa célula. Então, assim, o sistema linfático é importante principalmente para isso. Existem outras situações, neurotransmissores que ficam disfuncionando por conta disso. E se as pessoas estiverem em condições de estresse, como o paciente citado do sono com pesadelo, então existe uma descarga adrenérgica, uma descarga de cortisol, e essa qualidade de sono é péssima. Mas se a gente entender, e bem me lembra o paciente, antecipando aqui, havia ou há um aumento de volume abdominal. Então, ao idoso com abdômen grande, muito grande. O que teria desencadeado esse pesadelo? Teria sido apenas, como é que chama aquele bandeira 2? Não é mais bandeira 2, não. Não, é Ônibus da bandeira 2 pena de entrega 12 da idade. tarde, que a gente até diz para os pacientes não assistirem. Então, seria esse o comentário que eu ia dar. Joia, joia. Inclusive, minha gente, o sono, ele é tão fundamental, que ele foi preservado ao longo do desenvolvimento da espécie. Vê só, a gente lá pensando nos primórdios, antropologicamente falando, a gente viveu, né, a espécie humana viveu épocas perigosas, épocas de caça, épocas de se resguardar do inimigo, e o sono foi importante desde sempre, mesmo quando o risco era iminente de ataque. Tamanha a importância desse sono para a reparação, né? Para a execução de funções de reparação, mas também para modulação de memória, puxando a sardinha para o nosso tema de hoje, né? Porque falar de apneia do sono e sobre tudo que ela impacta, dá vontade da gente ficar aqui um dia conversando sobre tudo. Mas a gente hoje precisa estreitar para essa parte que foi a proposta, né, da parte cognitiva, de memória, de aprendizado, enfim. Então, o sono, ele não é importante só para essa reparação, né, que eu precisaria. Ele é também importante para modular a memória, né? A gente processa diversas informações durante o dia, né? Informações novas, informações às vezes repetidas, mas essas informações, esse processamento dessas informações exigem, né, uma neuroplasticidade, né, que neuronal ali, né, uma plasticidade neuronal com podas sinápticas ou com reforço sináptico, né? Tipo assim, selecionando isso aqui eu vou aprender, isso aqui eu vou descartar. Mas isso é feito de maneira mais intensa, exatamente nessa fase de sono mais profundo, N3 e sono REM. E por que eu estou destacando isso? Eu comecei para vocês falando que a gente vem ali da vigília, que é acordado, e vai evoluindo no sono N1, N2, N3, REM, né? E esse ciclo se repete várias vezes durante a noite. Isso não acontece uma vez só durante a noite. Esse ciclo se repete várias vezes durante a noite. E isso resulta em tempos, em percentual da noite, em cada fase de sono que seja ideal. Então, quando a gente, por exemplo, faz um exame de sono, a gente vem lá detectado se houve uma redução do tempo ou aumento do tempo percentual de cada fase, porque a gente tem uma arquitetura dita normal desse sono para que a gente possa ter essas funções organizacionais, reparadora muscular, reparadora mental, né, cognitiva, aprendizado de memória. A gente precisa ter tempo para que tudo isso aconteça. Então, por isso, aquela imagem inicial, né, do desligamento do interruptor é uma fase de descanso, mas é descanso ativo, onde milhões de coisas acontecem.
E a gente tem, assim, diversas situações que interferem, né, que o sono interfere. Então, por exemplo, por que a gente dorme? Uma das razões, desenvolvimento e maturação cerebral. E aí eu sempre digo, eu tenho que considerar meu sono de acordo com a faixa etária do meu paciente. O bebê, ele tem um sono polifásico, ele precisa de muitos momentos de sono. Por quê? Porque ele está ali em desenvolvimento, neurônio, sinapse, né, cérebro. Então, ele precisa dormir mais tempo. E depois a gente vai evoluindo esse tempo para os nossos adolescentes, aquelas crianças que ainda precisam de um cochilo à tarde, ainda precisam daquele segundo momento de sono, porque estão em fase de crescimento puberal, de deslanchamento hormonal. Então, o sono ele tem que ser estimulado e entendido para cada faixa etária. E a gente sabe que quando a gente vai ficando mais velho, a gente vai diminuindo o nosso sono REM e o nosso sono profundo. Que eu acho que essa é a única grande falha de Deus, que eu sou fã de Deus, mas eu acho que essa é uma grande falha. Seria muito importante que nesse momento a gente conseguisse entrar mais nesse sono para que a gente tivesse mais chance de recuperar a memória, né? Então a gente tem que cuidar daquilo que a gente consegue ter desse sono para que ele aconteça, já que ele diminui com o tempo. A gente dorme também para modular a imunidade, né? É importante para que a gente module essas proteínas relacionadas à imunidade, fazendo diferença real nesse sistema imunológico. Não é à toa, né, que nossa vozinha, nossas mães sempre diziam assim para a gente: tá doente, dorme que fica bom, né? Dorme que recupera. Essa sabedoria popular, eu digo aos meus alunos, ela sempre tem um cunho de ciência por trás, né? E aqui o grande foco da nossa aula, a gente dorme também para consolidar a memória e para reter, para ter, conseguir ter atenção. É durante o sono que a gente sedimenta o conhecimento que a gente adquiriu durante o dia, né? De uma forma tal que não dormir compromete a atenção, causa na gente um déficit de atenção semelhante ao estado de embriaguez, né? Então, do mesmo jeito que tem aquelas campanhas assim, se beber, não dirija. Deveria ter igualmente, se não dormir, não dirija. Porque a gente fica com um déficit de atenção absurdo se a gente não dorme, né? A gente precisa, diante da privação do sono, ativar áreas primitivas do cérebro que nos levam a, por exemplo, desejar comidas mais palatáveis, de mais rápida captação de energia. A gente perde o filtro, porque eu quero economizar esforço na hora das minhas respostas, eu fico menos atento, né? Então a gente precisa dormir. Inclusive, minha gente, e eu vou querer de novo uma ajuda sua, Flavinha, nesse momento, quando a gente pensa no aprendizado, né? Porque não é só a gente organizar a memória, é a nossa capacidade de captar novas informações também, né? Então, a gente tem a informação captada ali primariamente pelo córtex frontal. Aí esse córtex frontal, uma área cerebral, ela vai lá e direciona esse conhecimento para estruturas que, a partir daquela captação, vão organizar, armazenar em longo prazo essas informações captadas pelo córtex. E a privação do sono, ela interfere nessa consolidação, não só na consolidação, mas nessa captação. Eu vi um podcast muito interessante, que eu gosto muito, que chama Durma com Essa. Depois eu vou botar no grupo lá do WhatsApp o link dessa aula especificamente com o neurologista, e ele faz uma analogia ao bibliotecário, né? Como se o córtex frontal fosse o bibliotecário que capta, ele recebe o livro, ele recebe a informação de que livro você quer, e ele vai lá na grande estante, e vamos pensar na biblioteca de antigamente, quem viveu isso, ele vai lá nas estantes e procura o livro que está sendo solicitado para entregar para quem pediu. Então, quando a gente tem privação de sono, é como se esse bibliotecário ficasse desorganizado. Ele não consegue achar o livro certo, ele não consegue organizar por setores aquela informação, e a gente sabe que conhecimento desorganizado nada mais é do que um bocado de informação sem sentido, né? Então, eu achei essa analogia muito interessante, anotei aqui na minha fila para falar para vocês hoje essa analogia desse bibliotecário desorganizado, né? Inclusive, essas redes neuronais de captação e tudo, quando tem estudos mostrando, vê que coisa interessante, que essa disfunção dessas redes neuronais nos pacientes com déficit de atenção, ou seja, nos pacientes com TDAH, né, déficit de atenção e hiperatividade,
Essas redes disfuncionais são extremamente semelhantes às redes disfuncionais, as mesmas que acontecem nos pacientes privados de sono, né? Então, vê como a gente começa a ir para um universo de grande confusão, às vezes, diagnóstica, né? E onde, muitas vezes, colegas mais desavisados vão estreitando o diagnóstico de demência, de TDAH, de TEA, enfim, de Alzheimer, sem investigar como esse paciente dorme, como esse paciente faz faxina durante a noite, como está essa faxina noturna nesse cérebro, como está essa poda sináptica, como está esse reforço sináptico, né? Como está esse acúmulo desses restos metabólicos que são ali produzidos durante o dia, né? E porque, Flavinha, vou te pedir para falar sobre isso, onde, a depender de onde, dos restos metabólicos, e de onde eles se depositam, onde eles ficam lá armazenados, a gente vai ter aí as doenças neurodegenerativas, beta-amiloides numa determinada área, Alzheimer, outra que eu esqueci o nome agora, que é um nome gigantesco em outra área, Parkinson, e aí diversas doenças neurodegenerativas que não obrigatoriamente serão evitadas por um sono bom, mas podem sim ser evitadas. Não será sempre, mas é um fator importante de participação, né? E se não melhorar a evolução, impedir a evolução, retardar a evolução dessas doenças. Então, a gente precisa sim estar atento ao sono dos nossos pacientes e encontrar médicos, né, não só dentistas, mas os médicos que valorizem o sono dentro do seu processo diagnóstico. E essa é mais uma das razões, e eu não tenho nenhuma cerimônia em fazer missa de corpo presente, a minha prima Flávia, que tem esse cuidado desde sempre. Né? Eu já vivenciei histórias lindíssimas dela, divididas junto comigo por conta disso, inclusive dentro de casa, de melhoras assim do estado de saúde, no momento em que você entende o paciente como um todo, inclusive o sono desse paciente, tá? Então, Flavinha, se tu quiser falar alguma coisa aí sobre. Eu acho que diante da ciência exposta, né, que eu gosto muito também, eu acho que todo mundo que é da área de saúde gosta de ouvir tudo isso, né, a É, dinâmica de como é, acontece é. essa cidade de células, o que ela coloca para fora e para dentro, mas o importante, como você disse, usar o conhecimento seria dizer por quê. Então, a importância do que você está falando tem a ver do que, por que que eu vou querer descobrir o que é que acontece dentro do sono de cada um? Por que não bastaria dizer, o seu sono é bom ou é ruim? E a partir dali lhe dá um remédio de adormecer ou não, ou do porquê que eu preciso perguntar isso? Porque, se for o caso da má nutrição, porque não chegou o oxigênio, não estou dizendo como foi que não chegou, mas o fato de não ter chegado não vai funcionar mesmo. E esse fato, pela medicina moderna, é corrigível. Então, é isso que eu quero dizer assim, esse conhecimento é só para eu saber disso? Não, é porque eu posso corrigir. E no começo dessa aula, eu falei duas coisas. Eu tenho que ter, tá ser vivo, eu tenho que estar nutrido. Claro que eu queria ter magnésio, ômega 3, eu queria ter um bocado de coisas maravilhosas, coenzima Q10, eu queria ter muitos nutrientes, oligoelementos, mas se eu não tiver glicose e oxigênio, não se vive. Não se vive mesmo. Não é nem se vive bem ou mal, é só que não vive. Então, a correção disso é importante demais. Então, melhorar o que for possível, através de aparelhos, sim, ou através de mudanças de posição no leito, dicas de diminuir estresse, isso aí vai ter que acontecer para a gente melhorar. E a felicidade compartilhada com a prima e professora, na situação geriátrica que eu vivo, muitas vezes é de ter o prazer, já que a gente fala de cognição, de rasgar o diagnóstico de demência. Não é muito legal, porque você achava que Perfeito. estava com demência, né? E a gente sabe que demência, ela não tem volta. Demência não tem volta. Demência tem a incapacidade de aprendizado. Então, veja, se ela achou que o bibliotecário, ele não estava conseguindo, deixa eu pegar o livro, deixa eu achar em que prateleira, né? Ele tem que ter um treinamento, ele tem que ter Uhum. aprendido essa função. Mas se você corrige o sono e o paciente volta a fazer uma função que estava desordenada, não foi demência, porque a demência seria já um mecanismo assim
com relação ao que acontece na patologia dos neurônios estarem grudados, enrolados, como se fosse uma camisa de força, de emaranhados, de com placas, né? Coisas que grudam, beta-amiloide, proteína tal, eles não conseguem se mexer direito. A gente lembra, né? As células se mexendo, os neurônios, os dendritos, os axônios, né? E tem que bater um dendrito no outro para que haja sinapse. Imagine se eu estou enrolado e não consigo fazer isso. É engraçado também comentar, eu estou enrolado, né? Eu estou toda enrolada num jeito simples de falar. Mas se eu tiver o campo limpo, né, esse líquor fluindo, o espaço grande para poder limpar esses dejetos, os restos das reações do dia, né, a nossa situação seria bem melhor. E se os caminhos, que Daniela vai falar, estruturais, de caminhos que seriam por conta de vias aéreas interrompidas, ou porque a pressão disso ou daquilo não estava funcionando, ou era um abdômen muito grande, você conseguiu mudar, você solucionou a causa. Não adianta dizer dormi mal, tomei um benzodiazepínico. Dormi mal, tomei um outro remédio. Se eu der o remédio e a pessoa tiver a apneia do sono, o que é que vocês acham que acontece? Pois é, ótima pergunta. Eu falo muito isso na imersão, né? Muitas vezes o paciente chega para a gente polifarmácia, cheio de medicação, cheio de coisas instituídas, a gente não tem autonomia para remover, mas é importante conversar com um colega que está acompanhando, que é o responsável por essas medicações, para que a gente entenda, né, o que pode ser removido, o que não pode, e diante daquilo que não pode, a gente entender, né, como esse fármaco age para a gente tentar agir. Né? Então, por exemplo, nessa falta de permeabilidade nas vias aéreas, né? Nesse espaço aéreo reduzido, que acontece muito por relaxamento desses tecidos, a gente consegue, através de mecanismos intraorais, aparelhos intraorais ou do tal CPAP, né, a gente consegue aumentar a permeabilidade dessas vias aéreas para compensar aquele relaxamento que eventualmente aquela droga que o paciente faz uso piorou, né? Se eu converso com um colega, eu não tenho como tirar essa droga. Essa droga o paciente precisa dela de maneira absoluta. Eu não tenho alternativa farmacológica para esse paciente, enfim, né? Então a gente vai ter que tentar agir para minimizar danos, né? E a gente sabe que a maioria dessas medicações que são usadas para dormir, os benzodiazepínicos, enfim, os mesmos não benzodiazepínicos, feito o Zolpidem, eles têm um efeito de relaxamento das vias aéreas, né? E esse relaxamento fala sobre diminuir espaço aéreo. Então, ele ajuda o paciente a dormir, digamos assim, mas ele piora a qualidade daquele sono no sentido de obstrução de vias aéreas. Então, ele ajuda uma coisa e ele piora muito outra, tá? Então, a gente tem que estar muito atento. Por isso que é um tratamento multidisciplinar. É um tratamento onde tem que ter essa conversa, né, entre os profissionais, para que a gente consiga entregar o melhor resultado para o nosso paciente. Inclusive, porque quando a gente dorme, a gente tem também conservação de energia, a gente se prepara para o dia seguinte. Eu gasto, feito Flavinha falou, a gente gasta durante o dia, a gente tem lá os metabólicos que surgem a partir disso, né? Sejam cerebrais, sejam corporais, que precisam ser organizados, fascinados, né? Para que a gente repare, para que a gente renove, para começar um novo dia, para que a gente estabeleça esse nosso ciclo circadiano com funções dia, função noite, né? Então, isso é extremamente importante. Inclusive, Eu ia comentar sobre o bibliotecário rapidinho sim, ainda, muito sobre o bem. bibliotecário, que é o seguinte, a gente está dando os exemplos, né, porque eu trabalho, né, na área da geriatria, das pessoas idosas, mas o bibliotecário, ele poderia até ter 60 anos, depois disso se aposenta, né? Então eu Aham. enxergo ele como dinâmico, como um pouco jovem. Quem também funciona como bibliotecário desordenado é a mãe do recém-nascido. Lembra quantas vezes as mães queimaram as mamadeiras? Quantas vezes? Quem É, sabe? Quem lembra disso? Quem é é, mãe? é, que é mãe, É um é. exemplo. É verdade, é verdade. Essa privação de sono, ela acomete, né, assim, todas as idades, não interessa a causa. A gente vê, por exemplo, trabalhadores de turno.
né? Eu trabalhei numa fábrica, uma época, eu tinha um consultório odontológico dentro de uma fábrica, e a gente vê nas políticas, né, trabalhistas, que o trabalhador de turno, ele gira, tem que girar, não pode passar muito tempo. O pessoal dos sindicatos, o pessoal da Liga de Saúde, da fábrica, muda, gira esse público, como se fosse uma tentativa de minimizar danos, né? De não deixar aqueles pacientes, aquelas pessoas com privação de sono por muito tempo, porque voltando lá para os primeiros slides, esse sono do dia seguinte, ele é reparador de danos, mas ele não é compensatório, né? Verdade. E a gente precisa dormir para conservar essa energia. Inclusive, assim, é muito interessante que durante o dia eu tenho que ter energia que foi conservada durante a noite para gastar de novo. Porque à medida que eu vou gastando essa energia e faço toda aquela conversão do ATP que quebra as cadeias e que vai lá os dejetos, os restos, sai dali a tal da adenosina. A adenosina é quem vai empurrar a gente para a pressão do sono. Ela é que dá aquele empurrão que chega quando dá ali perto de 6 horas, a gente tem um sono desesperado, né? É a adenosina agindo, é a adenosina que a gente acumulou durante o dia. É a moeda do sono que a gente compra durante o dia, né? Então eu vou gastando ATP, e aí, como resto metabólico, um deles, positivo, é a adenosina. E ela precisa se acumular durante o dia para que ela me empurre para o sono da noite, né? Então, vê como tudo é tão sincronizado, né? Como essas nossas funções dia, função noite são tão desorganizadas. Então, dito isso, a gente precisa dormir para desintoxicar, né? E aí, esse episódio que eu falei para vocês, desse podcast que eu gosto muito, o nome dele é Detox Cerebral, existe ou não, né? E até o médico começa falando assim, o médico do sono começa dizendo, a gente não está falando de suco verde, a gente está falando de sono, né? E dormir é desintoxicar, é fascinar, é permitir que isso aconteça. Então, sem dúvida, é investir no futuro, é investir em longevidade, é investir em diminuição de risco cardiovascular, né? É investir em sedimentação de memória, em conhecimento. E aí eu trago para vocês aqui, ó, mostrando que pessoas sujeitas a longos períodos de privação, né, vão ali, peraí que eu estou admitindo uma pessoa, pronto, vão acumular essas substâncias potencialmente neurodegenerativas, como, por exemplo, as proteínas beta-amiloides, né, que ficam ali, feito Flavinha falou, elas ficam ali formando placas que vão, eu gostei desse termo, assim, asfixiando ali as células no cérebro, e levando, né, ajudando nesse processo, ajudando não seria o termo, né, participando desse processo neurodegenerativo, como, por exemplo, na doença de Alzheimer, né? E aí, minha gente, a nossa apneia do sono, ela, para quem não conhece a área, ela é um episódio repetido de obstrução, seja completa ou parcial, da via aérea durante o sono, que tem que resultar, essa diminuição do fluxo aéreo resulta em redução da saturação de oxigênio e ela termina com despertar associado ao seu término. Então, ela termina essa queda da saturação de oxigênio, ela dura ali, em média, 10 segundos, né, para ser considerado um episódio, e ela termina porque o cérebro entende, opa, perigo. 10 segundos ou mais sem respirar, com fluxo reduzido, preciso acordar esse paciente. Então, a gente termina tendo dois grandes prejuízos, né, com a apneia do sono. A fragmentação do sono, porque o cérebro microdesperta o paciente, mesmo que ele não perceba, muitas vezes ele não tem percepção desse microdespertar, mas ele é microdespertado para retomar essa saturação, e ele tem essa hipóxia intermitente, porque a hipóxia da apneia do sono, diferente daquela hipóxia, daquela tomada de conta que a gente fazia da oximetria na época do Covid, que era uma hipóxia contínua, né, uma queda de saturação contínua na apneia do sono, essa hipóxia é intermitente. E por que ela é intermitente? Quem confere esse caráter de intermitência? O cérebro, que se sentindo prejudicado pela diminuição do fluxo, acorda o paciente. E Flavinha já disse aqui mais de uma vez, a gente precisa para essas células de duas coisas principalmente, glicose e oxigênio. Então, toda vez que a gente vai tendo essa hipóxia de maneira recorrente, a gente vai tendo prejuízos. Então, a fragmentação do sono, ela é muito responsável por duas coisas principalmente. Aqui é uma simplificação para vocês. Primeira, a sonolência excessiva diurna,
porque ela não deixa que você chegue na fase de descanso, porque ela fragmenta o tempo todo, é como se esse sono não consolidasse, e ela não permite que a gente atinja as fases do sono mais profundas, porque ela precisa, antes disso, acordar para a gente não morrer sem ar, para que as células não entrem em processo de estresse oxidativo e morte, tá? E, por sua vez, a hipóxia intermitente leva a esse estresse oxidativo, que de maneira continuada leva à morte celular, né? Aumento de pressão arterial, por causa de ativação do sistema nervoso simpático, déficit cardíaco, então, aumento das doenças cardiovasculares, arritmias, fibrilação, insuficiência cardíaca, tudo por maior demanda desse sistema. A gente sabe que pulmão e coração estão ali trabalhando operários padrão junto, em continuidade, né, em conjunto, e quando um está sofrendo, o outro trabalha junto para ajudar. Então, a gente termina tendo um coração sobrecarregado, né, e aumentando muito os riscos de doenças cardiovasculares com a apneia do sono. Então, toda vez que eu falo sobre isso, que eu ouço isso de novo, eu fico impressionada, assim, como essa doença ainda é pouco tratada, né? Como a gente precisa ainda gritar para o mundo sobre essa doença, sobre a apneia, e como nós, dentistas, e eu peço essa licença poética, Flavinha, tu agora, como nós que somos parte importante dessa equipe, através do nosso aparelho intraoral, né? Como a gente, com responsabilidade, a gente consegue oferecer tanta melhora para o nosso paciente, melhorando esse fluxo aéreo, e como tantos dentistas nem conhecem sobre isso, né? A gente tem um número de apneico que é absurdo, absurdo. Tem trabalhos que eu mostro na imersão, mostrando o percentual de gente apneica. Tem um que diz assim, nós temos dentro do Brasil uma Suíça de apneicos, quando a gente pensa no percentual de pacientes apneicos, né? E como tem poucas pessoas tratando. Então, além de ser um nicho excelente de saúde, de tratamento, que faz parte ali do contexto de saúde do paciente, ainda é um grande nicho de ganho de dinheiro, porque pouca gente trata. E ganhar dinheiro é bom e eu gosto, né? Então, ganhar dinheiro, alguém riu aí. Ganhar dinheiro fazendo o bem, meu Deus do céu, a melhor combinação do mundo, né? Então, a gente precisa estar muito atento a essa doença, tá? E ao nosso papel nela, porque eu digo sempre a quem faz aula comigo, eu posso até no final de tudo escolher não tratar. Eu não quero fazer parte desse equipe multidisciplinar, mas eu tenho que participar da equipe diagnóstica. Do mesmo jeito que, por exemplo, a minha formação base é ortodontia, eu sou especialista em orto, harmonização e habilitação em sono. Eu não faço implante, eu não faço extração nem de dente de tecido, mas eu sei indicar. Eu sei dizer ao paciente, você precisa de implante. Eu não faço, mas fulano faz. Mas você precisa. Então, tem que fazer parte, já tem artigos publicados na American Journal, que é uma revista de referência nossa, dizendo que o dentista tem que estar familiarizado com o diagnóstico da apneia do sono, porque a gente lida com morfologia crâniofacial, a gente lida com o espaço intraoral, então eu vejo língua, eu vejo a amígdala do meu paciente, né? Então, eu tenho muito perto de mim possibilidades diagnósticas que me tornam irresponsáveis quando eu não faço esse diagnóstico. De novo, tratar ou não é escolha. Não participar desse processo diagnóstico ou não encaminhar para um diagnóstico se você não for capaz, né? A apneia é uma doença de diagnóstico médico, eu preciso de um médico na equipe, mas eu tenho autonomia para solicitar uma polissonografia, para interpretar e solicitar uma parceria com o médico geriatra, otorrino, cardiologista, pneumo, o médico do sono, para estar ali junto com você, né? Cada um tomando conta da área que ele compete. Então, a gente, no final, eu vou mostrar para vocês o aparelho que a gente usa, mas agora, nesse momento, eu queria, Flavinha, que tu falasse aí especificamente como a apneia afeta o cérebro. E aí tem esse slide, eu botei só para que as pessoas Tá. pudessem ler, para facilitar, né? Mas falando aí desse acúmulo. Então, assim, o que acontece exatamente, tu até me mandasse aquele artigo, eu botei na aula ali sobre a diminuição da massa cinzenta, enfim, né? Então, vou lhe dar a voz de fala aí, por favor, prima. Então, é justamente isso, que quando essa faxina, essa limpeza, né, o sono não se deu de forma ideal. E a razão dele não ter se dado de forma ideal levou a não ter, ou só depois, né, ovo a galinha, a quantidade de oxigênio
necessária para a célula, o que ocorre com ela? Além de acumular os resíduos, né? Esses resíduos serão inflamatórios, porque lixo é lixo. Se eu deixar algo sujo, vai acabar inflamando. Se eu não lavar uma ferida, ela limpa, ela não fica inflamada com pus e Uhum. tá, começa a ficar pior. Então, da mesma forma, então, se eu tiver um estresse permanente, eu vou danificar essas células. E aí ela vai tentar se autorreparar na neuroinflamação. Inflamei, eu vou me consertar. Isso é fisiológico. O que tiver é, é, alterado e doente, inflamado, ele será cicatrizado. Mas e aí? Se eu arrancar a casquinha, fica bom? Essa ferida, não. Então, vai Não. ficar um por cima do outro, placa em cima de placa, até a total incapacidade de funcionamento estrutural do neurônio, fora a bioquímica de lá. Porque, através da membrana, ele vai ter que vazar a acetilcolina, ou entra a acetilcolina, ou sai a acetilcolina, vai sair o cálcio, vai sair o potássio, vai sair só de potássio. Quando isso não está acontecendo, então, nós temos realmente um dano grande, a gente diz que é um curto-circuito. Isso é Uhum. fogo, né? O É, fogo com certeza. inflama. É, E o com que a gente vai certeza. ver na imagem, na neuroimagem, porque você conversou com o paciente, descobriu já que a coisa já não estava bem naquele sono, mas quando você vai olhar, eu quero saber se tem demência, né? Isso, então faz parte, saber a anamnese do sono, verificar se tem apneia mesmo, ou por escalas, sim ou não, provável apneia, ou pela polissonografia, mas muitos não têm acesso, então não era para não tratar, era para tratar mesmo assim, viu? Se não tiver a polissonografia, através das escalas devido à importância. Mas é você pedir uma imagem cerebral, porque você tem que fazer um apanhado, testes cognitivos, para ver se a pessoa tem demência, né? Assim. E aí o cérebro vai estar atrófico, né? Eu envelheci, meu cérebro encolheu, como um todo. Eu também tinha 1,56 m, virei com 1,55,5. Nós vamos encolhendo, menos nariz e orelhas. Tá, mas se eu não encolher de forma homogênea, então eu vou ter áreas cerebrais que são muito mais claras de que eu estou tendo Alzheimer. Uma das principais é hipocampo. Quando o hipocampo está diminuído, você pode até nem ter sintoma, mas quando ele diminui mais do que outra área, é suspeito. O cérebro não é para atrofiar em áreas específicas, não. Se for envelhecimento normal, eu tenho que atrofiar igualmente. Fui diminuindo o meu volume. Se algumas áreas estão diminuídas de volume e outras não, eu posso ter a hipótese de que ela está subnutrida. Uhum. Garroteou, em algum canto não chegou o sangue, em algum canto é o sangue que não chegou, ou foi o oxigênio que não estava dentro daquele sangue arterial na quantidade certa. Não chegou, o sangue está passando. Sim, mas cadê o oxigênio? São Uhum. vários fatores. Então, eu tenho a obstrução, que seria da apneia do sono. Eu tenho a pessoa que dentro do sangue ele estaria com hemoglobina baixa, numa anemia. Ele tem que ter. Cadê a hemoglobina para andar com oxigênio? Também não adianta. Esse paciente vai falhar cognitivamente. Você pensa que ele tem demência, mas ele estava hipoxigenado por conta de uma anemia. Você transfunde, digamos, de uma forma mais drástica, e no outro dia ele deixa de ter demência, depois da transfusão sanguínea. Que demência é essa? Que A demência transfusão? é essa, né? Não. Foi o tão importantíssimo, olha só, o É, oxigênio. Eu não é. posso não ter esse oxigênio. Não tem essa opção. Você vai ter que corrigir isso aí para evitar. E o volume cerebral, que a Daniela estava falando, negócio da substância cinzenta, é que nos estudos, muitos já foram feitos de volumes de pessoas com apneia do sono, outras sem apneia do sono, pessoas com demência e outras sem demência. O fato é o seguinte, é que quando você coloca o corretor, que seria ou o aparelho intraoral, ou você mudou a posição, deu dicas de melhorar o posicionamento da pessoa para diminuir a obstrução, ou usou de fato CPAP, é que o volume, ele volta. O volume de célula morta morreu, certo? Então vai acontecer a gliose, vai acontecer a fagocitose dos neurônios que morreram por falta de oxigênio e nutrientes, eles morrem. Quando morre, o corpo não é decomposto, então você vê no imagem cerebral buracos no cérebro. Entendi, entendi. Bem mais largos. É porque eles morreram, não teve outra coisa, não. Então, se eu der oxigênio até no nariz, se eu botar o CPAP ou o que seja, ele não recupera, porque morreu, está morrido. Mas quando ele parece ter morrido, é como uma planta, quando você saiu de férias, e ela murchou tanto, que você diz, eu tenho que jogar fora, eu acho que ela morreu mesmo. Mas aí você sente uma pena.
pela dúvida e resolve colocar uma aguinha para ver. Aí, quando você coloca uma aguinha para ver, depois de uma hora, como assim? Levantou? Ela não morreu? Então, quando o cérebro recebe aquele pouquinho que ele deixou de ter, ele aumenta de volume, minha gente. Ninguém pensa que parece um milagre. Eu sou médica, mas eu É. fico impressionada quando você vê ele aumentou e foi medido, sim, já em vários estudos, o tamanho do cérebro nas áreas que estavam atrofiadas ficando legal. Tudo isso tem a ver com a subnutrição do oxigênio. E outras coisas tem também na região temporal. Às vezes você pensa que foi só o oxigênio, mas às vezes, do mesmo jeito que você bota um aparelho para fazer a sua funcionalidade, até da sua mastigação melhorar, quando a pessoa com problema auditivo, hipoacusia do envelhecimento, certo? Hum, Eu não disse que nasceu com surdez. A hum, pessoa que foi perdendo. Quando ele não corrige, a região temporal, que é a região da audição, ela fica mais atrófica do que as outras regiões. Que tal isso? hum. Então, o que quer que a tecnologia, que a gente já aprendeu, ela seja utilizada em favor para que os neurônios não atrofiem, a gente tem toda uma condição de viver muito melhor. Agora, se deixar passar batido, você pecou, e a gente tinha imperícia, negligência e imprudência. Então, é como a Pois doutora é. Daniela falou, não é porque você não quer fazer sono, que não é para você dizer esse paciente é provavelmente apneia do sono e encaminho para o profissional. Você não Pronto, pode dizer que parece que não a tem. gente combinou essa fala. Isso é o que eu digo o tempo todo, sabe? Essa é a importância, a gente diminuir esse número de subdiagnóstico que essa doença tem hoje. Porque uma doença do nível de gravidade dessa, né, desse, não pode ser subdiagnosticada. Eu digo que é criminoso esse subdiagnóstico da apneia, sabe? E aí eu estou com a história de um paciente para contar, mas eu vou deixar quando aparecer aquele slide. Inclusive, eu nem dividi isso contigo ainda, vai ser dividido aqui em primeira mão no online. Né? Então, eu Sim. botei esse aqui, ó, o que a ciência nos fala, e eu trouxe esse artigo, depois eu vou passar para vocês lá no grupo, tá, minha gente? Esse artigo falava aqui de associação dos distúrbios respiratórios do sono, de maneira geral, nas notas escolares, tá? Isso foi em criança, né? Mas falando de memória e de aprendizado. Então, eles observaram, né, a associação desses distúrbios respiratórios do sono com as notas, né, com funcionamento cognitivo e comportamental nos pacientes ali durante a infância média e tardia, né? E o que foi que viram? Que o resultado dessas análises foram consistentes como sendo aqui um fator causal, né? Onde os distúrbios respiratórios do sono afetam o desempenho escolar através do impacto no funcionamento comportamental. Porque a criança fica mais irritadiça, ela fica com deficiência de atenção, ela fica com alterações comportamentais diante da privação de sono. E isso interfere no aprendizado, no ganho cognitivo, na sedimentação da memória daquilo que foi aprendido durante o dia, repercutindo num desempenho escolar comprometido. Então, em todas, feito a Flavinha disse, a gente estava falando muito pelo fato de Flavinha ser geriatra, dessa coisa mais tardia, porque nosso foco cognitivo eu direcionei muito para Alzheimer e para demência, mas esse comprometimento cognitivo, ele se dá em todas as etapas, em todas as fases, né? Então, esse sono, feito eu disse lá atrás, ele precisa ser incentivado de acordo com cada faixa etária. Esse outro trabalho aqui, ó, novíssimo, de 2023, ele fala desse déficit neuropsicológico em crianças também com apneia do sono. Foi uma revisão, não está no topo da nossa evidência, mas ele é muito interessante que ele mostra ali, né, que sugere que a apneia do sono causa déficit neuropsicológico relacionados à atenção, à memória declarativa e às funções executivas. Então, nossas crianças, assim como nossos adultos, cada um com suas demandas, né, todos precisamos dormir para que os processos próprios de cada fase aconteçam de maneira a não prejudicar, né? E aí, agora, direcionando especificamente, né, essa parte cognitiva com Alzheimer e com demência, eu trouxe esse primeiro trabalho que fala aí, né, dos riscos da doença do Alzheimer e da apneia obstrutiva do sono, e esse trabalho, vê que interessante, minha gente, quem foi meu aluno na imersão já viu esse trabalho, mas foi um estudo, deixa eu afastar aqui para eu conseguir ler ele direitinho,
Foi um estudo, né, de coorte realizado lá para avaliar esse risco de doença de Alzheimer em pacientes com apneia obstrutiva, com ou sem tratamento. E aí foram pacientes que tinham sido recém-diagnosticados com apneia entre esses anos, né, foram identificados no banco de dados de pesquisa, e esses pacientes foram acompanhados até o óbito, tá? Ou até o final de 2013, porque esse trabalho foi de 97 até ali 2012, tá? E o desfecho primário foi a ocorrência de doença de Alzheimer. E aí, o que é que esse trabalho mostrou para a gente? Ó, dos 3.900 e lá vai pacientes com apneia do sono, que tinham, né? E tinham 15.912 sem apneia, tá? Então, tinham pacientes com e pacientes sem. A apneia, ela foi independente e significativamente associada a uma maior incidência de apneia do sono, né? O período médio da detecção dessa doença de Alzheimer, ou a incidência de Alzheimer, desculpa, o período médio dessa detecção de Alzheimer a partir do momento da ocorrência de apneia, identificou-se a apneia, meu paciente tem lá a apneia. Em média, 5 anos e meio depois, a doença de Alzheimer foi detectada, tá? E o efeito da apneia do sono permaneceu significativo nos pacientes maiores de 60 anos, em especialmente homens, sem CPAP ou sem tratamento cirúrgico e sem terapias farmacológicas. Esses pacientes com apneia do sono receberam tratamento, né? Aqui, ó, receberam tratamento, seja CPAP ou cirurgia, eles apresentaram risco significativamente reduzido de doença de Alzheimer em relação àqueles que não receberam. Então, eles separaram esses pacientes, né? Aqueles que receberam tratamento e os que não receberam, e aqueles que não receberam tiveram esse risco aumentado, tá? Isso traz para a gente que a apneia do sono está associada a um risco aumentado da doença de Alzheimer, né? Traz também a informação de que o tratamento para a apneia do sono reduz o risco da doença em pacientes e traz ainda para a gente a informação de que a irreversibilidade da doença de Alzheimer torna a apneia um alvo modificável potencial para retardar ou prevenir esse processo de desenvolvimento, né, da doença. Então, a apneia do sono está associada ao risco de aumento da doença, né? E também você tratar preventivamente essa apneia, diminui a chance de desenvolver o processo de Alzheimer, né? Entendendo que uma vez desenvolvido, feito Flavinha diz, foi lá, não volta, né? Então a gente tem que trabalhar, inclusive, de maneira preventiva. A gente precisa tomar conta do sono, a gente vai comprando qualidade de vida e saúde para a vida à medida que o tempo está passando. Então, eu não posso esperar para tomar conta da minha saúde lá na frente, não. Eu tenho que tomar conta de agora. Eu planto de agora, né? Esse outro trabalho também falou aí sobre a doença de Alzheimer e distúrbios do sono, e ver como esse trabalho também foi interessante. Né? Ele mostrou que existe uma relação entre Alzheimer e o distúrbio do sono. Essa relação é complexa, é bidirecional, que esse acúmulo de substâncias, né, da proteína beta-amiloide em áreas cerebrais, que são responsáveis por esse controle do sono, estão diretamente associadas à fragmentação do sono, à redução do sono REM e aumento da latência do sono, né? Falou também que a apneia ela é identificada como agravante nessa progressão da doença, por conta dessa hipóxia intermitente e por acelerar essa deposição de proteína, já que não permite que o sono aprofunde e chegue na fase da faxina, né? E isso agrava essa carência, essa falha, esse declínio cognitivo. Essa neuroinflamação também é importante, é acelerador dessa neurodegeneração, e que modular adequadamente o nosso sono pode retardar o avanço da doença, melhorando a qualidade de vida dos pacientes, né? Então, minha gente, não existe a possibilidade da gente não trabalhar, da gente não investigar o sono do nosso paciente, né? Eu digo muito aos nossos alunos, né, da especialização de ortodontia, onde eu falo de sono, a gente precisa instituir de maneira fácil um questionário de anamnese de sono na nossa rotina clínica, né? Um Google Form que você manda para o paciente, ou uma folha impressa, 2 folhas impressas, com um questionário de sonolência e um questionário sobre predição, para triar os pacientes que a gente vai pedir uma polissono, para fechar um diagnóstico, enfim.
de maneira tão simples, respostas tão fáceis, né, que ajudam a gente nesse direcionamento para que a gente encaminhe ou para que a gente trate, se a gente estiver preparado para, né? E aí, Flavinha, esse foi o artigo que tu me mandaste, vou deixar tu falar sobre ele, tá? Para a gente colocar na aula. Tu já falou, mas aí fala agora diante do artigo, tá? Isso aí tem a ver realmente com a consequência Hum, do que ocorre, né, quando a gente está hipoxigenado. A área que foi escolhida aí é a área que é a área principal, né, que a gente diz do Alzheimer, que chama-se hipocampo, porque ali estaria retida a memória. E todo mundo pensava, o que é Alzheimer é memória, né? Mas um dos sintomas que aparecem já está meio que evidente é a queixa de memória, mas nem é sempre ele o primeiro que vai aparecer. E quando aparece, realmente o hipocampo já era há muitos anos, já estava encolhido, já estava há bastante tempo encolhido, e você sem sintoma. E as questões de neuroinflamação, que é tudo o que é desordem, certo? O que não está legal e a célula reclama. A glicose estava alta, o neurônio não gostou, ele vai inflamar. Você estava com cortisol alto porque você estava com um distúrbio de depressão e você produziu desordenadamente essa bioquímica serotoninérgica na depressão, influenciando também no sono. Aí o que é que o neurônio faz? Está errado, então eu inflamo. Ele toma um ar, ele incha. Então, ele incha por depressão, ele incha porque ele está com oxigênio e ele se inflama. E esse somatório todo vai levar a cicatrização, não é isso? A gente não tem que cicatrizar? Cicatrizou, uhum. encolheu. Fibrose, não é isso? Eu preciso cicatrizar. E se eu tiver desordenado, o cérebro é inteligente, mas ele é apenas um órgão, minha gente. Ele é inteligente, mas ele tende, eu tenho que cicatrizar. Mas ele não quer saber quem foi que fez o errado, o que foi que faltou para ele na hora, quem fez faltar para ele. Ele não sabe, não, que foi que a musculatura do pescoço estava ruim. Ele não está sabendo, ele está sabendo só que o oxigênio não está chegando, ou que a serotonina estava ruim, ou que a quantidade de acetilcolina não estava certa. Quando ele sentiu esse fato, os neurônios se modificam e começam a tentar dar uma solução, mas, como a gente diz, quando a gente não sabe para onde correr, fogo! Aí a pessoa se joga da janela, o outro tenta ir pela escada, não funciona. Essa disfunção leva à atrofia de áreas importantes, o hipocampo é uma delas, é onde fica evidente a falta de memória, e quando a gente corrige isso sim, com esses equipamentos que temos, né, essas possibilidades cirúrgicas ou de aparelhos, a gente melhora. E aí tem um teste de Tá. Stroop, certo? Que aí eu queria mostrar para que vocês possam também, nessa aula tão longa, muito boa, mas até se divertir. Você vai dizer, então, quem quiser olhar para cá e tentar dizer uma dessas palavras, esse aí não é um teste de demência clássico da geriatria. Então, a geriatria, acho que para quem já ouviu falar, vamos fazer um mini mental, faz as perguntas, que ano é esse, você sabe onde está, quem é você e tudo mais, e copia um desenho, faça um relógio. Então, ali já é para pegar a demência da pessoa mesmo. Mas quando a gente não consegue fazer uma função dessa, que envolve as áreas do córtex frontal e temporal super legal, a gente já pode estar faltando algo, entendeu? Então a gente tem que saber no início, porque se vocês acompanharam as notícias, inclusive desse último dezembro, então existe a imunoterapia para Alzheimer, que não tinha, a gente só tinha aqueles 3 remedinhos, memantina, rivastigmina, donepezila, são os remédios que existem ainda, são preconizados, mas com a imunoterapia, ele ajuda a limpar entre os neurônios, limpar as placas amiloides, mas só serve limpar se for no início. Então, é déficit cognitivo leve e demência inicial. Se você já tem problema com um teste desse, certo? E você souber que seu oxigênio não está legal à noite, você podia tentar corrigir isso. Então, quem é que quer tentar aí? Sem gaguejar, quem é que consegue falar isso aí e não sentir uma dificuldade? Ó, Porque nesse explica o estudo que é que que tem que fazer. Você tem que ler o nome, né? sim, Explica. Por exemplo, o primeiro, a gente tem em lilás, mas está escrito orange, né? cadê? O primeiro nome da Sim, esquerda, superior esquerdo. Então tá lá em lilás, né? Em rosa, né? Mas é, está escrito orange. Então a pessoa teria que ler, teria que dizer o quê? A cor, o lilás, não é isso? sim. E teria que, além de dizer, teria que fluir.
Porque a Aham. tendência é você travar, entendeu? É. Porque quando você lê, você não tem que ter você Uma está lendo uma fluidez, né? frase. É. Então, o homem subiu no telhado. Aí você já imaginou, o sujeito é o homem, o verbo é o subiu e o telhado é para onde ele foi, não é isso? É. Aqui, não necessariamente eu ia conseguir essa sequência, porque quando eu começar com o sentido da cor, orange, ele é rosa, já trava, né? E aí Uhum. você tem que dar o segmento, vem blue, e o blue é verde, então você É. fica, que cor é essa que você disse? Eu não perguntei a palavra, eu perguntei qual é a cor. É. Entende? Complica bastante. E os estudos desse teste do Stroop era que se você, na situação da apneia, você corrigisse isso, você tem melhora nesse teste. Entendi, Entende? Isso é é. muito Aham. fino, porque você vai dizendo, essa pessoa é travada, essa pessoa não tem capacidade abstrata ou de pensar que é né? Tem. Aham. Então, nessa fineza inicial, você podia fazer um teste de Stroop e ver depois que você melhorou nisso. Melhorou. Porque é Isso, tão ruim isso. você não poder dizer como foi que você melhorou, né? Uhum, Assim, uhum. não poder quantificar essa melhora, ou Quantificar, tentar, exato, exato. poder É. mostrar de alguma forma que eu melhorei aqui, e mostrar que todo esse trabalho de corrigir faz sentido. E se eu falar novamente que você quer tratar Alzheimer no início, que é para você não se esquecer de tudo da sua vida, de não deixar de saber quem é seu pai, deixar de saber quem é sua mãe, não ser reconhecido mais como filho, Uhum, teoricamente a imunoterapia é. Não estou dizendo que eu sou uma médica que observa muita coisa, eu cismo às vezes com os remédios, eu quero olhar ele há 10 anos, o que era há 20 anos, mas é o que nós temos na atualidade e que prometeria, assim, limpar todos esses dejetos que a gente que não coisa conseguiu, boa. né, que fizemos na vida errada, na vida Uhum, de organizações ruins, promissor. Mas se for depois de um teste de Stroop, que eu já estou indo para mini mental, não adianta. uhum. Entendi, entendi. Oh, e deixa eu dizer uma coisa. Quando a gente, esse trabalho especificamente mostrou a melhora dessa substância aí, da massa cinzenta, da substância cinzenta, e o dispositivo utilizado foi o CPAP, né? Mas aí eu quero trazer para vocês essa informação de novo. Quem é meu aluno já viu esse gráfico, né? Mas aí, se vocês prestarem atenção, do lado esquerdo a gente fala sobre baixa aceitabilidade, do lado direito alta e embaixo baixa eficácia e em cima grande eficácia. E a gente tem, desculpa. A gente tem ali, ó, em cima em relação à eficácia, eu tenho num grau de eficiência, primeiro, obviamente, a traqueostomia, né, em relação à melhora da apneia, tá? Seguida pelo CPAP, depois pela cirurgia ortognática, bariátrica, a gente sabe que a obesidade é uma causa 1 no adulto de apneia do sono, e depois o aparelho intraoral. Então, Dani, o CPAP, ele é mais eficaz do que o aparelho intraoral. É porque ele é uma pressão positiva. É o ar que entra na marra. Ele é titulado, ele é calibrado, essa força do ar, para que ela seja suficiente para um fisioterapeuta respiratório, para que ela seja suficiente para vencer aquela força muscular, da flacidez muscular presente, tá? O nosso aparelho intraoral, ele age de uma forma contrária, ele age por tensão negativa, ele distende os tecidos. Na hora que ele mantém a mandíbula para frente, né, ele tem um tensionamento muscular na região de orofaringe, de palatofaringe, onde a gente consegue, através dessa distensão muscular, desse tensionamento dessa musculatura nessa região, aumentar esse espaço aéreo. Então, são formas de ação, mecanismos de ação diferentes. Então, o CPAP, de novo, é uma pressão que entra lá na marra, o fisioterapeuta titula até que ela seja suficiente para vencer aquela flacidez, aquela obstrução. Então, ele vai funcionar, né? Vai ser cômodo ou incômodo, quanto maior essa pressão necessária, mais incômodo para o paciente, mais difícil a aceitação, enfim. E nós temos no nosso aparelho intraoral duas terapias abaixo em relação à eficácia. Entretanto, vejam o gráfico da aceitabilidade. O aparelho intraoral só perde por comprimidinho, ou seja, por tratamento farmacológico. Porque vamos combinar que se os pacientes pudessem, eles tomariam um remédio para tudo, para resolver a vida deles, né? Então, é a forma mais fácil, não exige sem precisar fazer mudança de comportamento, não preciso perder peso, não preciso controlar os remédios que eu tomo, não preciso, enfim,
Jadson, por favor, silencia teu microfone, querido. Obrigada, né? Mas vê a aceitabilidade do aparelho intraoral em detrimento do CPAP, né? É infinitamente maior. Então, muitas vezes, não adianta a gente ter a melhor terapia em termos de resultado se ela não é usada, né? Então, tem muitos trabalhos mostrando, comparando pacientes com apneia leve, moderada, grave, submetidos às duas terapias e eles respondendo questionários de autorrelato, né? De melhora. E aí você media a quantidade de o uso, a adesão, no caso, a mudança nos episódios respiratórios e o questionário de autorrelato. E aí se percebeu que os pacientes usuários de aparelho intraoral, eles autorrelatavam muito mais melhora do que os pacientes do CPAP. Aí você fica assim, poxa, mas não é o CPAP o padrão ouro para apneias mais importantes? Porque ele vai romper essa força da musculatura de toda forma? Aí, quando a gente entendia, era que, de fato, os episódios respiratórios tinham uma redução mais importante com o uso do CPAP do que com o uso do aparelho intraoral. O problema é que o uso era muito maior, a adesão era muito maior para o aparelho intraoral do que o CPAP. Então, a auto-melhora, o auto-relato de melhora era muito maior no grupo do aparelho intraoral, porque era usado, né? E por conta disso, o nosso aparelho intraoral ele está validado aí no guideline americano, que é quem rege, né, o funcionamento das doenças do sono, e que o nosso guideline brasileiro segue isso, né? Então, nesse guideline, essa última atualização é de 2015, está posto que o aparelho intraoral ele é ouro para o tratamento do ronco, né? Então, para ronco, comemore, vai dar certo, tá? E ele está ali validado para uso inclusive em pacientes com apneia grave, desde que esses pacientes sejam intolerantes ao CPAP. Porque vamos combinar, minha gente, você tem um paciente com 90 episódios por hora, ele tem indicação clássica de CPAP, ele não usa. É melhor ele usar um aparelho intraoral e ele sair de 90 para 30 episódios? Claro que é, né? Então, a gente precisa flexibilizar, a gente tem que ser inteligente, né? Porque se a terapia dita ideal não é usada, ela deixa de ser o ideal, né? Então, a gente tem que estar atento a isso, e graças a Deus que isso foi colocado aí nas diretrizes, porque na hora que isso está validado nas diretrizes que regem, né, não é especialidade, porque não é especialidade nem na medicina, nem na odontologia, mas que rege o consenso sobre a doença, a gente fica mais confortável em estabelecer esse tipo de tratamento, né? Então, claro que é responsável que diante de uma apneia grave a gente recomenda esse CPAP, que a gente encaminhe para o médico, mas eu canso de receber, minha gente, pacientes encaminhados no sentido inverso. Pacientes que o pneumo me mandou, porque o paciente poderia o CPAP, né? Ou o paciente que me procura e fala, doutora, eu comecei a usar o CPAP, mas não consigo, não quero, então eu preciso de alguma coisa, né? Então, desde que seja feito com responsabilidade, isso está validado para a gente, tá? E a gente tem, minha gente, para quem não conhece, dois aparelhos intraorais, dois modelos. Esse é o PM Positioner 2, tá? É um aparelho titulável, feito de maneira individualizada para o nosso paciente, que eu determino de maneira muito assertiva o quanto de avanço aquele meu paciente precisa, né, para aquela situação. Tem técnica para isso, tem ciência por trás da determinação desse avanço, e a gente titula de maneira gradativa para que o nosso paciente tenha conforto muscular nesse uso, conforto dentário, porque é um aparelho que apoia em dente. E se a apneia é uma doença progressiva, eu entendo, e não tem cura, né? A gente controla e a gente trata à medida que a gente usa o aparelho durante a noite. Então, eu entendo que eu vou usar esse aparelho por muito tempo. E para que ele seja usado muito tempo, eu tenho que ter conforto e eu tenho que ter o menor nível de efeito colateral dentário que é quem suporta esse aparelho para que ele possa ser usado no longo prazo. Então, esse é um dos aparelhos que a gente usa. Eu ouso dizer que é a minha rotina clínica, eu priorizo sempre que posso esse aparelho, porque ele é mais prático, mais confortável, traz menos efeitos colaterais, na biomecânica do movimento, tá? E esse é outro aparelho, Suminodente, que a gente usa mais para pacientes que usam prótese, para pacientes que têm mais intolerância, que necessitam de uma abertura de boca maior, enfim. Ambos os aparelhos são adaptados nos dois arcos
e não podem permitir uma abertura de boca, porque senão tudo se perde. Na hora que a gente abre a boca, que a mandíbula gira, a gente tem diminuição do espaço aéreo, né? Então, esse aqui, vocês estão vendo, ele dá uma desarticulada, mas essas alças, vou passar meu cursor aqui, ó. Essas alças impedem a queda da mandíbula. Então, esse aparelho, ele é usado para quem tem próteses removíveis. O aparelho é construído, principalmente nessa situação, né? Ele é construído sobre as próteses, mas eles permitem um determinado grau de abertura, determinado por a gente, que não seja suficiente para diminuir o espaço aéreo, tá? Porque a nossa intervenção enquanto dentista é manter essa mandíbula numa posição de avanço durante toda a noite, para que essa posição de avanço promova uma distensão muscular nessa região, aumentando esse espaço aéreo, essa permeabilidade para a passagem do ar, favorecendo uma oxigenação contínua, sem ter essa hipóxia intermitente e essa fragmentação do sono, tá? E, para finalizar, para eu acabar essa projeção, só para a gente fazer os comentários finais, essa analogia aí da ampulheta do tempo, foi um amigo meu muito querido que falou sobre isso numa aula dele, e eu tomei a liberdade de copiar, citando para ser ética. Então, meu amigo aqui de Recife também, Anderson, aqui de Recife, que eu estou em Caruaru, né, que eu estou dando aula em Caruaru, mas enfim, lá de Recife, né, Anderson Capistrano, a gente estudou junto, e aí ele fez uma analogia com a ampulheta do tempo, né, que ao deitar, ela que marca tempo, que fala sobre tempo, ao deitar para dormir, né, ela assume a forma do infinito. Então, mostrando, né, que a gente pode aumentar nossa longevidade, a gente pode aumentar o nosso tempo de vida com qualidade, né, com menos doenças associadas, com menos morbidades, se a gente dorme bem. Né? Eu adoro essa analogia, a ampulheta do tempo, quando deitada para dormir, assume a forma do infinito. Eu acho isso, assim, de um valor gigantesco para toda essa ciência que a gente falou. Eu acho essa analogia riquíssima, né? Mostrando que a gente precisa dormir. Dormir é investimento no futuro e no presente, né? A gente fala de melhorar doenças cognitivas, doenças cardiovasculares, de melhorar relações, né, interpessoais, porque as pessoas privadas de sono ficam irritadiças, ficam intolerantes, né? A gente começa a ter falhas, problemas pessoais de autoestima, porque compromete estética, visto que trabalha com obesidade, a gente compromete liberação de hormônios, por exemplo, relacionados à libido, então, comprometimento da vida sexual. Então, a gente tem aí a apneia do sono como participação, como adjuvante em diversas doenças, em diversas esferas da nossa vida. Então, vamos sim estar mais presentes e mais ativos nesse diagnóstico, né? Vamos falar para o mundo sobre a importância do diagnóstico dessa doença, não só na parte cognitiva, que foi o nosso foco de hoje, porque eu queria usar e abusar de Flavinha aqui com a gente, mas de uma maneira geral, de vida como um todo, né? Nós somos profissionais de saúde, nós temos esse compromisso com a saúde do nosso paciente, e, de novo, para aqueles que não querem tratar, a gente faz parte da equipe que diagnostica, tá? Então, a gente, assim como qualquer outra intervenção odontológica, que eu, porventura, não faça, eu encaminho para o colega, né? Então, gente, deixa eu parar de compartilhar. Era isso que eu queria trazer para vocês hoje, tá? Sobre a importância dessa doença, sobre a experiência de Flavinha, sobre essa parte aí cognitiva, sobre essa parte da demência. Mais uma vez, prima, te agradecer, sei que, ó, se são aqui 21h35, 21h04, aí são 1h35 da manhã, você já deveria estar dormindo para estar fazendo suas funções noturnas. Hoje eu tenho culpa nisso, mas eu te agradeço imensamente por aceitar o meu convite para estar aqui junto comigo, trazendo esse conteúdo para esse pessoal que topou participar disso comigo. Antes de deixar tu falar, prima, dizer, minha gente, eu fiquei muito feliz quando isso tomou essa proporção maior do que eu esperava, né? É um tema que eu amo, que eu sou encantada,
que, de novo, é bom dar aula, ganhar dinheiro com isso, mas é especialmente bom poder dividir esse conhecimento com vocês e ter mais gente junto comigo na difusão desse conhecimento e desse tratamento. Então, que a gente siga junto. Eu tenho, sim, imersões, mas, assim, nem quero falar sobre essa agora, porque eu juro que não foi a minha intenção. Isso era um recall para os alunos da turma 5 e virou isso aqui, tá? Mas quem porventura tiver intenção, tiver vontade de conhecer mais sobre isso, fala comigo. Eu devo, não tenho uma data certa, mas eu devo ter uma imersão em março. E a imersão acontece sempre com poucos alunos, 4, no máximo 5, porque quem fez sabe, é overdose de conteúdo, é muita coisa, e eu preciso ter pouca gente, né? Ainda que se numa sala grande eu conseguisse abranger mais pessoas, mas aí eu não consigo entregar o que eu gosto de entregar. Então é isso. Flavinha, obrigada, 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 prima. Dá a tua palavra final aí para esse povo lindo, para poder a Sim. gente se despedir. Lembrando da medicina, que amo muito, eu prezo sempre pelo. Eu me lembro, né, imperícia, imprudência e negligência, que a gente tem que aprender essas três palavras, e também no juramento de não, através da nossa arte, piorar a vida do paciente. Então, é para melhorar. Então, quando Daniela comentou, logicamente que todo mundo que considera o seu sono ruim deseja um remédio, um comprimido a ser engolido para resolvê-lo. E a maioria da população faz isso e solicita isso. Então, é comum que o médico prescreva. Mas lembre, não piorar através da nossa arte. Se eu prescrever, ou você, uma medicação, sem saber que o paciente tem apneia do sono, você piorou. E isso é errado, isso é imperícia, é negligência e foi imprudência. São os três itens errados. Então, por favor, fazer o diagnóstico. Todo mundo que é da área de saúde tem que ficar atento sobre isso. E depois do diagnóstico, é que a medicação do sono poderia mais tranquilamente, porque se eu tiver um aparelho intraoral e eu der um remédio para o sono, eu diminui um pouquinho, né, Uhum. a minha piora que o remédio do sono ia te dar no contexto da apneia. Então, se imagine se eu não tiver um corretor e eu dei um Uhum. remédio para essa pessoa, eu piorei. Eu preciso desenvolver essa consciência em mim, em Isso. todos vocês aqui que não nunca pensaram nisso, que você está piorando a vida da pessoa. É muita responsabilidade. Eu agradeço aqui o convite. Preservemos os nossos cérebros. Quem quiser participar e perceber a Associação Brasileira de Alzheimer, eu presido ainda até o próximo ano, que é uma que cuida das pessoas que cuidam de pessoas que sofrem com demência, né? Então, um apoio para o cuidador também dorme mal, não esqueçam de todos os outros que estão envolvidos nesta causa. Minha gente, é isso. Flavinha é presidente dessa associação, já participei uma época como dentista voluntária, né? E é um trabalho lindíssimo, porque a gente vê que quem tem esses doentes na família é uma desorganização e um adoecimento, né, da família como um todo. Então, a Abraz, ela traz esse suporte muito grande, né, para a família também, né? E quando a gente começa a trabalhar com sono, a gente começa a vivenciar. E deixa eu contar, em 2 minutos, eu prometo, o caso desse meu paciente, e que eu não estou conduzindo ainda, mas uma amiga do colégio, estudou comigo no segundo, terceiro ano, ontem, né, no colégio, e ela ligou para mim porque viu no Instagram eu falar sobre sono, e ela levou para mim, Dani, eu quero levar meu pai. Meu pai está sendo acompanhado por um neuro, está com um diagnóstico, está fechando um diagnóstico de Alzheimer, mas o médico passou, e eu já fico super feliz, o neuro passou para ele usar CPAP ou aparelho intraoral. Meu pai disse que não ia usar o CPAP de jeito nenhum, e minha mãe, que são separados, mas desde antes, minha mãe usa aparelho intraoral e gosta muito. Então, meu pai disse que só quer usar aparelho intraoral. E aí ela levou para mim este pai, foi ela, a irmã dela, e levou esse pai para mim. E quando eles chegaram com a polissono, que tinha sido solicitada pelo neuro já. Minha gente, este paciente, ele fez um exame curto, ele exigiu o encerramento do exame, né? Foi um exame feito em laboratório, em média em laboratório, os exames duram em torno de 5 horas. A gente já tem um comprometimento aí no resultado, porque normalmente esse exame é encerrado às 5 da manhã, que é quando a gente tem muito sono REM na última metade ali do sono, mas enfim,
quando se vai laudar esses exames, já se considera, né, essas falhas inerentes ao processo, mas esse paciente, ele fez 3 horas e menos de 4 horas de exame só, e ele interrompeu e disse que não faria mais. E neste período de exame, ele teve zero sono N3 e zero sono REM, né? E aí eu disse para minha amiga, né? Eu disse, ó, ele não pode ter organização cognitiva. Ele não pode, ele não está processando nada que acontece, ele não está fazendo faxina, e a gente, o paciente, tem que falar mais fácil de entender, né? Se ele não pode não chegar nessas fases, ele tem uma noite zerada. É claro que esse exame ficou comprometido, ficou maculado, porque foi um exame curto, né? O exame dele deu 40 episódios de apneia, se eu não me engano, deu uma apneia grave, mas eu já vi muito pior, né? E o paciente percebe ainda alguma falha, muito calado, mas ele disse assim: eu estou mais esquecido, né? Mas assim, ainda mora só esse paciente. Eu tentei muito esse exame, porque eles deixaram, quando ficou lá no consultório, ficou só o envelope. O exame foi com eles, né, por falha. E aí eu pedi para mandarem a foto do exame para projetar aqui para vocês, mas ele tá mora só e ele não sabia tirar foto, né? Muito me preocupa essa moradia sozinho nessa fase, mas enfim, falei sobre isso. Ele toma uma série de medicações, inclusive ele já toma medicação dessas específicas para Alzheimer, não sei qual a droga, mas ele toma. Ele faz algumas outras medicações. Eu pedi para repetir esse exame, conversei com ele, perguntei se ele entendia que aquele exame ajudava a gente a conduzir, que talvez aquele quadro de o médico estava entendendo que antes de fechar o diagnóstico ele precisava tomar conta do sono dele e que a manutenção disso, né? Se ele conseguisse, a gente conseguisse organizar o sono e melhorar isso, talvez ele mantivesse essa autonomia dele por mais tempo. Se isso não era legal para ele, se ele conseguia entender a importância disso, ele me dizia o tempo todo que sim. E eu disse: então o senhor topa fazer esse exame, mas eu preciso de um exame que dure mais de 3 horas, 4 horas. O senhor topa fazer? E ele me disse que topava. Esse exame está marcado agora para fevereiro, né, para repetir uma polissono tipo 1, feita em laboratório de novo, para a gente ver, mas eu já disse à minha amiga, assim, que ele é um caso, né, como ele já está aí na beira desse diagnóstico, que ele provavelmente é um caso de CPAP, que eu gostaria que ele tentasse o CPAP primeiro, né, então estou primeiro aí, estou participando desse processo, então vamos lá, vamos convencer a família e ele da importância de repetir o exame, para a gente tentar desenhar. Tá, se não repetir, não vou tratar, não vou, a gente vai. Mas vamos tentar primeiro com o CPAP, que leva esse oxigênio na marra. Leva de uma maneira muito mais efetiva. Tá lá, padrão ouro seria o CPAP. Mas me coloquei à disposição para ajudar com o aparelho intraoral, caso o CPAP não seja aceito, porque a gente precisa reduzir o dano, né? Então, assim, estou bem ansiosa para esse paciente. Eu fico sempre na expectativa muito grande de poder participar desse processo, ainda que seja com orientação e conscientização, porque está ali no nosso arsenal, né? Esse trabalho educacional em relação à doença do nosso paciente, né? Então, era isso, eu queria dividir com vocês e depois eu conto para vocês quando esse exame chegar. Quem quiser se manter nesse grupo de WhatsApp vai ser um prazer, tá? Quem tiver alguma dúvida, quiser me perguntar alguma coisa, quem tiver interesse na eventual imersão, tá? Não fiz um PDF aqui de propósito para não parecer que foi uma venda de mentira disfarçada, não foi essa a proposta, mas vai ser um prazer ter qualquer um de vocês que queira aprender comigo. Mas eu vou contar para vocês, para quem se interessar, o final desse caso, quando assim eu tiver notícia para contar. Tá bom, minha gente? Ó, obrigada, beijo grande para vocês. Né? Não vou pedir às 9h45 para vocês abrirem a câmera para tirar foto, para todo mundo. Mas quem topar abrir para eu tirar uma foto, eu agradeço. Eu quero avisar que eu já tirei uma foto assim, tá? Não pedi permissão, só estava Rebeca, minha peixa, já bati a foto. Então, quem puder e quiser, abre. Mas quem não abrir, eu entendo. 9h45 eu super entendo, tá? Tirar uma foto para a gente se amostrar no Zoom, que a gente teve aí essa conversa legal, tá bom?
Não tem problema, gente. Quem está sem câmera aqui mandando mensagem para mim, tá tudo E os certo. Eu estou outros? muito feliz de vocês estarem aqui comigo, tá? Vamos lá. Todo mundo lindo aí, que eu vou tirar a foto. Dois, tem gente abrindo ainda a câmera. Vamos lá. Dois, três, já. E pera, que tem outra página aqui. Agora, segunda página. Pronto, gente. Ó, Eu brigadíssima. não sei Muito, ainda, Dani, muito, por muito isso que eu não obrigada. apareci. Quem falou? Ceifa, Amanda? eu não estou sabendo abrir aí, mas deixa pra lá. Ah, oi, Ceissa. Beijo no bucho. Hum, Ó, gente. Beijo, meu Alguém me amor. perguntou se eu ia deixar gravado. Veja só. Eu já disse, eu sou melhor dentista, melhor condutora da apneia do que tecnológica, tá? Então, eu vou tentar. Estava gravando aqui. Eu vou tentar manter essa gravação, prometo. Se eu conseguir, eu disponibilizo para vocês, tá certo? Beijo, gente. Brigadíssima. boa noite. Boa noite.